Olá, nono ano. Estamos voltando aqui o nosso podcast, no qual hoje estamos falando sobre os tipos climáticos. Ontem falamos sobre os fatores, né? Aqueles que são de diferenciação dos tipos climáticos, e hoje vamos falar sobre os tipos climáticos propriamente ditos. Quais são os tipos climáticos que a Europa tem, quais são os principais, né? E quais são as suas características, tá bom? Lembrando que os tipos climáticos eles podem variar a partir de latitude, altitude, maritimidade, continentalidade e massas de ar, que são os principais fatores de diferenciação do clima, são os principais fatores atmosféricos, tá? Existem outros, existem como poluição, ação humana, industrialização, desmatamento, tudo isso vai diferenciar no clima de um ambiente. Porém, vamos focar aos principais fatores. Da mesma forma que vamos falar agora dos principais tipos climáticos. A gente vai precisar decorar 10, 15, 20 tipos climáticos sobre a Europa? Não. Algumas variações a gente não vai ter tanta necessidade, mas as variações básicas nós estaremos tratando agora. Vamos tratar sobre os climas europeus basicamente de 5 tipos climáticos, tá bom? Que vai ser o tipo de clima oceânico, o clima temperado, o clima mediterrâneo, o clima polar e o clima de alta montanha. Lembrando, né, que dentro da Europa o clima temperado tem algumas variações. O clima polar vai ser o clima polar e o clima frio, que basicamente são a mesma coisa, né? A diferença a gente falou ontem, no podcast de ontem, que na verdade é na sua temperatura e na formação das suas áreas congeladas. Vamos começar pelo tipo climático oceânico, tá bom? Que vai ser uma região onde vai estar banhada pelo Oceano Atlântico, clima esse, né, que vai ter como suas características, tá, de temperatura sempre com uma temperatura média mensal, tá? Ele não vai ter regiões nem de temperaturas tão altas como as regiões desérticas, nem tão baixas como o clima polar. Vai estar sempre ali abaixo de 22 graus, tá? E em alguns outros períodos, ele vai estar na sua temperatura mais ou menos ali entre 0, -3 para o seu período frio. Esse clima oceânico, ele recebe uma ação muito forte da maritimidade vindo do Oceano Atlântico. E esse clima oceânico pega algumas regiões de Portugal, parte da Espanha, da França, todo o Reino Unido vai ter esse tipo climático oceânico, tá bom? Já no clima temperado, o que se destaca muito no clima temperado é a condição de ter 4 estações do ano bem definidas. Então, o clima temperado ele tem essa característica, tá, de ter 4 estações muito bem definidas: um verão quente, um inverno frio, uma primavera de temperaturas medianas, mas lembrando o calor do verão e no qual as formas vegetais vão ter um novo ciclo de floração, e o outono, que ele vai ter temperaturas medianas, no qual vai estar, as formas vegetais estarão se preparando, estarão caindo suas folhas como uma preparação para o período mais frio do ano, o período do inverno, tá? Esses climas temperados, eles têm umas características de temperatura, precipitação, muito de cada região. As suas temperaturas normalmente vão de -3 graus até 18, tá? -3 no período mais frio, 18 no período mais quente, certo? Que vai ter essas características do clima temperado. Claro, existe o clima temperado oceânico, que ele vai ser uma região mais hidratada, e vai ter o clima temperado continental, que esse vai ser bem mais seco, bem mais quente. Mas vamos falar no clima
temperado como um todo, tá bom? O próximo que a gente vai falar é sobre o clima mediterrâneo. O próprio nome já nos indica a sua proximidade com o mar Mediterrâneo, na região da Itália, da Espanha, parte da França, parte do território grego, tá bom? O clima mediterrâneo, ele é conhecido como um clima de verão seco, tá? Então, ele vai ter um verão muito seco, não vai ter chuvas, ele vai ser muito seco, e o seu inverno ele vai ser chuvoso, tá? Então, é a condição natural clássica. O verão, que é o período mais quente, ele vai ser seco, tá? Vai ter uma secura muito grande, não vai ter chuvas. Já o seu inverno, ele por ser muito chuvoso, ele vai ter essa condição natural de estar bem mais, a temperatura bem mais baixa, obviamente, tá bom? E dentro da Europa, né, esse clima mediterrâneo, ele é aquele que vai ter uma proximidade maior com a linha do Equador, certo? Se bem que a linha do Equador não vai fazer tanta diferença assim para esse tipo climático, mas é aquele que seria mais próximo, ainda sendo muito longe. Já passando para o clima de alta montanha ou clima frio de montanha, como opte por chamar, como pode aparecer no livro essas duas nomenclaturas, tá bom? Ela vai ter uma influência das cadeias montanhosas, do relevo do local. E como já foi comentado, como vocês já sabem, né, esse clima montanhoso faz com que os ambientes, os locais tenham uma temperatura bem mais baixa, isso por conta da sua falta de oxigenação nas partes mais altas da atmosfera, o que não contribui para o calor. E o nosso último tipo climático, o nosso último clima, vai ser o clima polar, tá bom? Que é basicamente uma temperatura muito baixa durante todo o ano, até no período dito como verão. Vai ser uma região que é coberta por gelo durante todo o ano, certo? E esse gelo que vai estar todo ano dentro dessa região modifica tanto a condição climática como também o modo de vida das pessoas, a economia do ambiente. Tudo isso vai ser alterado por conta desse tipo climático, tá? As temperaturas, elas no verão, elas chegam a 0 graus, que são para eles uma temperatura relativamente alta no clima polar, e no clima frio, que vai também estar ali naquela região, nas proximidades, né? Esse clima ele chega às vezes até 10 graus, 12 graus, isso no verão, ou seja, suas temperaturas altas são temperaturas que para nós já são muito frias. E a temperatura deles lá do inverno, né, no clima polar, ela pode chegar muito rapidamente a menos 65 graus e em invernos muito rigorosos chegar próximo de menos 80 graus. Tá? Já no clima frio, essa temperatura vai ficar sempre variando, as mais baixas, entre menos 40 a menos 45 graus, certo? Que é muito, muito, muito fria de fato, tá certo? Então, ficamos por aqui hoje com essas características dos climas europeus, tá bom? Espero que todo mundo consiga ter essas informações e que guardem essas informações, porque é muito importante essas características dos climas, tá bom? Ficamos por aqui hoje. Anotem suas dúvidas para nós tirar dúvida de amanhã, para nossa aula de amanhã, certo? E até lá, então. Para vocês, forte abraço, tchau, tchau e fui!